todo advogado que queira crescer, que queira ter liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade geográfica, tem que olhar para o escritório e vê-lo como uma empresa. O que uma empresa de sucesso ela tem? Organização. E como que você faz uma organização de uma empresa? Como que você organiza uma empresa? Você organiza uma empresa por setores, subdividindo ela em setores. Setor estratégico, setor de atendimento, setor operacional, setor de controladoria, estoque, enfim, e setor financeiro. A advocacia também tem que ter essa pegada, o advogado ele também tem que ter essa visão, caso ele queira crescer. Se o advogado não quiser crescer, ele pode usar o método arcaico da velha advocacia, daquela advocacia que o advogado pega tudo e não resolve nada, faz tudo sozinho, tá bom? E nunca vai ter tempo, sempre vai estar atolado no operacional e não vai conseguir ter escalabilidade, tá bom? Então, mas se você quer crescer, se você quer ganhar dinheiro, quer ter liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo, que é o nosso ativo mais precioso, tá? Porque o tempo ele não volta. Veja o seu escritório como uma empresa, organize o seu escritório por setores. Quais são os setores que você deve organizar o seu escritório, subdividir o seu escritório? Você deve subdividir o seu escritório em setor estratégico, dividir o seu escritório em setor de atendimento, dividir o seu escritório em setor operacional, dividir o seu escritório em controladoria e dividir o seu escritório em setor financeiro. Por quê? Porque isso vai te dar escalabilidade e organização, tá? Vamos lá. O que seria, Thiago, o setor estratégico, tá bom? O setor estratégico seria o seguinte. O setor estratégico, como o nome já sugere, é o setor que vai organizar e pensar nas estratégias de prospecção de novos clientes e crescimento do escritório. Um escritório sem clientes está fadado ao fracasso. O setor estratégico trabalha em conjunto com alguma agência de marketing digital, tá bom? Ainda mais agora, estamos em pleno século XXI, vivenciando a revolução web 3.0. Inclusive, nós estamos presenciando inúmeras inteligências artificiais que são muito úteis no dia a dia de qualquer empresa e muito úteis no dia a dia de um escritório de advocacia, tá bom? Então não tente disputar com o computador. O advogado que ele tenta disputar com o computador, ele vai perder. Tiago, mas o que seria disputar com o computador? Seria... Ele quer ter crescimento, quer ter escalabilidade e quer salvar todas as informações, todos os clientes na cabeça ou em papel. Isso não dá certo, isso não dá mais certo. Está ultrapassado. Não utilize planilhas em papel. Foque no digital. Tem inúmeros sistemas hoje na internet, alguns gratuitos, outros pagos, alguns mais baratos, outros mais caros, que fazem esse controle processual, controle financeiro, controle de pessoas, tá bom? E vai te possibilitar deixar o seu escritório mais organizado. E na questão do setor estratégico, tá? Não queira fazer os posts. Vou no Canva, vou no Photoshop. Contrate uma agência. Porque eles vão cuidar da sua identidade visual, é importantíssimo. Vão cuidar das suas redes sociais, tá? Que é a porta da entrada onde o cliente, em regra, vai te conhecer, vai ver quem você é, tá bom? O que você faz, o que você resolve. E vai te possibilitar ter mais clientes, tá bom? O segundo setor importante em um escritório de advocacia é o setor de atendimento. O que é o setor do atendimento? O setor do atendimento, ele cuida de todo o atendimento de novos clientes,
Chegou um cliente novo no escritório, é o setor de atendimento que vai ser responsável em fazer aquele atendimento. Eu vejo ainda inúmeros advogados fazendo tudo. Ele vai lá, contrata uma secretária, aí ele faz atendimento, ele pega a procuração, ele tira cópia de documentos, ele analisa os documentos, ele monta o processo, ele despacha com o juiz. Cara, você está vendendo o seu maior patrimônio, que é o seu tempo, tá bom? Delegue isso, delegue. Contrate alguém para o setor de atendimento. A pessoa vai ser responsável em fazer os atendimentos dos novos clientes, ele vai ser responsável em colher as documentações, ele vai ser responsável em pegar a assinatura na procuração, insuficiência, contrato de honorários, inclusive fechar contrato de honorários, bem como vai ser responsável em repassar aquela demanda, aquele novo caso, para o setor operacional. Mas o setor de atendimento só repassa aquela demanda para o setor operacional depois que aquele caso esteja apto a ser protocolado. Porque se estiver faltando algum documento e mandar para o setor operacional, pode atrapalhar o setor operacional. Porque o operacional, putz, chegou um novo processo. Vai analisar a documentação, vai perder 30, 40 minutos, uma hora. Só que na hora de protocolar a ação, faltam documentos essenciais e não vai conseguir protocolar. Perdeu uma hora, entendeu? Perca de tempo, tá? Um outro setor importantíssimo, é o que eu acabei de falar, é o setor operacional. O que seria o setor operacional? O setor operacional, ele vai, após o setor de atendimento repassar esse novo caso para o setor operacional, o setor operacional vai analisar esses documentos em conjunto com os fatos narrados pelo cliente, tá bom? Vai analisar e encaixar na melhor tese e vai montar a petição inicial, vai montar a contestação, vai montar a impugnação, vai montar as manifestações, prazos e recursos. O setor operacional é o responsável por dar operacionalidade ao escritório, tá bom? Após o setor operacional, é importantíssimo ter o setor de controladoria. O que seria o setor de controladoria? O setor de controladoria é o setor responsável dos prazos. Quando, ainda mais agora que nós estamos no mundo digital, nós temos o PJE e temos andamentos processuais eletrônicos, deu algum andamento no processo, geralmente chega no e-mail, o setor de controladoria vai analisar aquele andamento, é um prazo, o setor de controladoria vai agendar aquele prazo, ou aquela audiência, ou aquela perícia no sistema processual, tá bom? Para que você não perca aquele prazo e não tenha que lembrar na agenda, não tenha que lembrar na cabeça. Lembre-se, não queira concorrer e disputar com o computador, você vai perder, tá? É um prazo, o setor de controladoria vai agendar aquilo no sistema processual e vai distribuir aquela atividade, aquele prazo, aquele recurso, enfim, para algum responsável do setor operacional. E vai estabelecer ali alguns prazos. O prazo são 15 dias, o que eu costumo fazer? O meu setor de controladoria dá um prazo para o setor operacional de 7 dias para montar aquela manifestação e aquele prazo. Por que 7 dias, sendo que o prazo são 15? Porque se o setor operacional não montar, em alguma eventualidade, aquele prazo dentro desses 7 dias, algum líder vai olhar que aquele prazo decorreu internamente, vai dar tempo de elaborar e protocolar sem perder o prazo fatal, que é o prazo processual, tá bom? Então, o setor de controladoria, ele é responsável também em avisar os clientes de determinada audiência, determinada perícia e instruí-los, bem como emitir relatórios de andamentos processuais, de fases processuais e despachar com juízes e secretarias. Um exemplo, a cada 10 dias, 15 dias, 20 dias, o meu setor operacional, o meu setor de controladoria, ele emite alguns relatórios de fases de processos.
tem lá 20 processos aguardando para agendar a audiência. Ele vai emitir aquele relatório, vai na secretaria de determinado fórum, determinada comarca, e vai pedir o agendamento daquelas 20 audiências. Para nós, escritório, vai ser cansativo fazer 10, 15, 20 audiências no dia? Vai. Só que você vai matar 10, 15, 20 processos em um dia só. E para o juiz também vai ser bom. Para o tribunal também vai ser bom. Por quê? Vai dar andamento em 10, 15, 20 processos também no mesmo dia. Tá bom? A maioria dos juízes e gestores de secretaria aprovam esse trabalho porque o advogado ele consegue cooperar com a justiça, começa a dar andamento, invasão em vários processos que tem o mesmo andamento e a mesma finalidade. Tá bom? E o último setor, importantíssimo em todo escritório de advocacia, é o setor financeiro. O que corta aqui um pouquinho, mas o que seria o setor financeiro? O setor financeiro, aqui essa imagem está mais destacada. O setor financeiro é o setor responsável pelo lançamento dos honorários, entrada e pagamento das despesas. Então, o setor financeiro, ele lança os honorários no sistema financeiro. Eu utilizo o FACEDEP. Existem inúmeros outros, mas eu tenho preferência pelo FACEDEP. Para mim é o melhor sistema que tem no mercado. E vai lançar os honorários no sistema, tá bom? Vai cobrar o cliente caso ele esteja inadimplente, bem como irá efetuar o pagamento das despesas do escritório, tá bom? Então, advogado, tenha isso em mente. Olhe para o teu escritório como uma empresa. Não olhe para o teu escritório como apenas um escritório, porque isso vai te tomar tempo, isso vai te impedir de crescer, tá bom? Então, tenha a mentalidade de empresário na advocacia, tá? Tiago, mas eu estou começando na advocacia agora. Ou, Tiago, eu não tenho dinheiro. Ou, Tiago, para contratar pessoas. Eu vou te ensinar. Vou te ensinar e te apresentar o que eu fiz, tá bom? O que eu fiz? Subdivide o escritório por setores, esses no qual eu te falei. Mesmo que você seja sozinho, você vai fazer tudo. Você vai fazer setor estratégico, setor atendimento, você vai atender, você vai cuidar do operacional, vai montar as peças, você vai cuidar da controladoria, você vai cuidar do setor financeiro, tá? Aí você contrata uma secretária que ela vai te ajudar ali no setor financeiro. Com o tempo, aumentou a demanda, você vai contratar um advogado para te ajudar no operacional, para montar as peças. A demanda começou a aumentar, você vai contratar alguém para te ajudar no setor de atendimento. A demanda começou a aumentar, você vai contratar alguém para te ajudar no setor de controladoria. A demanda começou a aumentar, você vai contratar alguém para cuidar do setor estratégico, para te auxiliar na prospecção de novos clientes, para te auxiliar, para ver as métricas de crescimento do escritório. Isso é importante, isso é organização, isso é importante, tá bom? E quando você perceber, você vê, você vai ter uma pessoa no setor estratégico, você vai ter uma pessoa no setor de atendimento, uma pessoa no setor operacional, uma pessoa no setor de controladoria e uma pessoa no setor financeiro, tá bom? E você vai ter mais tempo de coordenar aquela equipe, tá? Aumentou a demanda, aumentou muito a demanda no operacional. Contrate mais 1, 2, 3 advogados ou estagiários no setor operacional. E isso, consequentemente, nas outras áreas. Então, advogado, nós estamos vivendo, eu costumo dizer, a melhor fase na advocacia, tá bom? Nós estamos vivendo um momento extraordinário de crescimento. Tiago, mas tem 1,5 milhão de advogados no Brasil. Está saturado. Tem muitos advogados que cobram um valor muito baixo. Cara, pare de olhar para advogado pobre e comece a visualizar advogado rico. Comece a visualizar advogado que tenha sucesso na advocacia. Que tenha sucesso, que tenha crescimento. Tá bom? Então, olhe o teu escritório como uma empresa. E trabalhe, cara. Se você fazer isso que eu estou te ensinando, se você fazer isso que eu estou te repassando, dentro de um ano,
você vai conseguir ter liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo, tá bom? Um abraço. E no dia 17, 18 e 19 de maio, 20 horas, horário de Brasília, eu vou dar 3 aulas completamente online e gratuitas sobre prática previdenciária, mas também pode ser utilizado em qualquer área e nicho da advocacia. Falarei sobre identidade visual, sobre nicho rentável, como prospectar clientes, como fechar contratos, cobrar honorários de entrada e de êxito, sistemas importantíssimos e necessários em qualquer escritório de advocacia, e darei algumas dicas preciosas que me fizeram crescer 10 anos em 3.